Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é, olha, simplesmente fascinante. Fica ali, sabe, na fronteira entre a arte e o funcionamento da nossa mente. A ideia aqui é pegar esse conceito que parece super complexo e deixar ele bem claro para todo mundo. Então, para começar, vamos pensar numa coisa. Será que é possível uma caneta se mover sozinha? E não só se mover, mas criar arte de verdade? Parece até coisa de filme, né? Mas é exatamente isso que vamos investigar. Olha só esta imagem. O que a gente está vendo é o que se chama de desenho astral. E o que ele tem de tão especial? A característica principal é que ele foi criado por um movimento que é descrito como autônomo e natural. Ou seja, sem que o artista estivesse conscientemente controlando cada traço. Isso, claro, leva a gente para a nossa primeira parte. Uma caneta que desenha sozinha? Que história é essa? Vamos entender de onde vem esse fenômeno. Bom, essa técnica tem nome: desenhos astrais. E quem a desenvolveu foi o André Lobato. E não foi algo que surgiu do dia para a noite, não. Foi o resultado de mais de 9 anos de pesquisa para encontrar um jeito de, basicamente, fazer com que qualquer pessoa pudesse acessar aquela criatividade que a gente nem sabe que tem. E esse movimento tem um nome técnico: psicografia. Mas calma, vamos olhar a definição com atenção. É um movimento autônomo, natural, que a gente consegue perceber e até guiar para criar um desenho ou um texto. O ponto principal aqui, e isso é bem importante, é que a proposta é que seja uma habilidade humana, natural. Não tem nada de sobrenatural na jogada. Ok, então a gente já entendeu o que é, agora vamos entender o porquê. Nessa segunda parte, a gente vai mergulhar um pouco na teoria por trás disso tudo, que está bem ligada ao estudo da nossa própria mente. A base teórica dos desenhos astrais vem de um campo chamado metapsicologia. E o que seria isso? Basicamente, é o estudo de como a nossa mente, a nossa psique, pode gerar eventos e efeitos físicos no mundo real. A ideia é que a mente pode produzir uma energia de verdade, sabe? Com efeitos que a gente pode ver e sentir. Mas como assim a mente produz energia física? Bom, vamos pensar numa coisa bem comum: o cansaço mental. Depois de um dia de muito estudo ou trabalho, a gente se sente fisicamente exausto, né? Isso já é uma prova de que pensar consome energia. A metapsicologia vai um passo além e pergunta: e se essa energia puder também produzir coisas? E essa comparação aqui é sensacional para a gente entender onde está esse poder todo. Pensa só, a nossa mente consciente, quando está exausta, mal consegue fazer uma conta de somar. A gente luta para se concentrar, se sente sem energia. Mas, e a mente inconsciente? Enquanto a gente dorme, essa mesma mente cria mundos inteiros, super realistas, com histórias complexas, sons, imagens. É um poder absurdo vindo do mesmo cérebro. Tá, isso tudo é muito interessante, mas leva a gente para uma questão bem prática. Se todos temos essa energia mental, como é que a gente faz para acessar isso? É o que a gente vai ver agora na terceira parte. E a melhor parte é que o método é super simples. Olha só o que é preciso: uma folha de papel numa superfície firme, uma caneta esferográfica comum, dessas que a gente tem em casa, e um momento de tranquilidade para observar. Só isso. Não precisa de ferramenta cara nem de ser um artista. Então, como seria fazer o primeiro desenho? Primeiro, a gente prepara, né? Risca a caneta no papel para ver se a tinta está saindo legal. Depois, a parte mais importante, a posição. A gente coloca a caneta no papel, mas com pressão zero. É segurar a caneta de um jeito tão leve, mas tão leve, que qualquer pessoa poderia puxá-la da mão. O terceiro passo é observar. Focar a atenção ali na pontinha da caneta e, conscientemente, soltar todo o controle. E aí vem a parte interessante, o primeiro traço. A gente vai ver a caneta fazer um movimento bem pequeno, sutil, e parar. O que fazer em seguida? Levanta-se a caneta e coloca-se de volta, exatamente no mesmo ponto onde o traço começou. E aí é só repetir. Deixa a caneta se mover de novo, volta para o início. De novo e de novo. E as linhas vão se construindo. O segredo de tudo é não intervir. A única tarefa é observar e deixar essa energia sutil guiar a caneta. Essa primeira fase tem um nome: calibração. E é super normal que os primeiros traços sejam minúsculos, coisa de milímetros mesmo. É como se a mente e o corpo estivessem se acostumando, sabe? Aprendendo a perceber e a canalizar essa energia que é bem sutil. Certo, a teoria é bonita, o passo a passo parece simples. Mas e na prática? Funciona mesmo? Para responder isso, na nossa quarta parte, a gente vai conhecer a experiência real de uma pessoa que nunca se considerou artista.
Essa é a Maria do Carmo, lá de Vila Nova de Gaia, em Portugal. A história dela é interessante porque ela descobriu a técnica pela internet e decidiu tentar, mesmo de longe, aprendendo tudo à distância. E para Maria, a experiência foi muito além de simplesmente fazer um desenho. Olha só o que ela disse. Fez-me sentir mais confiança em mim mesma e ajudou-me a resolver coisas que tinha cá dentro. Ou seja, virou uma ferramenta poderosa de autoconhecimento e crescimento pessoal. O impacto para ela, que era uma iniciante, foi transformador. Ela ganhou mais autoconfiança, sentiu uma liberação emocional, desbloqueou uma habilidade artística que nem sabia que existia e até mudou a forma como via a beleza. Tudo isso simplesmente por soltar o controle. Ela não só criou arte, mas descobriu uma nova confiança no seu próprio potencial. A experiência da Maria, essa voz do outro lado do oceano, joga uma luz no propósito mais profundo da técnica. E é sobre isso que a gente fala agora, na 5ª sessão. E aqui o próprio criador da técnica, o André Lobato, deixa uma coisa bem clara. A psicografia que ele apresenta é a que acontece entre o indivíduo e ele mesmo. Ou seja, a ideia não é contatar forças externas, é sobre criar uma conexão com a gente mesmo, com a nossa própria inteligência intuitiva. Dá para pensar que esses desenhos têm o mesmo valor de um sonho. Eles são como uma representação visual do nosso mundo interior. É como se fosse um diálogo direto com aquela parte super criativa da nossa mente, que normalmente só se manifesta quando a gente não está pensando conscientemente. Então, no fundo, o que essa técnica propõe é um método concreto, tangível, para que se possa acessar, de forma consciente, a mesmíssima energia criativa que produz os nossos sonhos. E com isso, a gente chega na nossa última parte, na conclusão. A gente começou com um mistério, né? A caneta que se move sozinha. Depois, vimos a teoria por trás disso e até um método bem simples que qualquer um pode experimentar. E agora fica a reflexão final. Que diálogos será que estão esperando dentro de cada pessoa para serem colocados no papel? Talvez só uma caneta e uma folha de papel já sejam o suficiente para começar essa conversa com a parte mais profunda de nós mesmos.